na que você não tentou obter mais sobre Jaco, observei. Não, disse a senhora Anne. Eu não queria estragar minha adorável sessão porque eu sabia exatamente o que era. Jaco tinha vindo fazer algo mais inteligente para sua mãe, mostrando-se, ou batendo, ou algo assim. Agora espere e veja se eu não tenho razão. Neste momento, quase antes que a senhora Anne acabasse de falar, eu vi na minha frente uma grande luz vermelha brilhante, exatamente como um sinal de perigo. Vi objetivamente, e mentalmente lá veio com ela a impressão de grande e repentino perigo, e uma certeza de que a senhora Anne estava errada, e que Feda tentou revelar algumas novidades para ele de um modo trágico, mas que a mente da senhora Anne estava tão oposta a isso, ela não foi capaz de perceber. Eu imediatamente disse à senhora Anne o que eu vi e senti. Ela foi muito positiva que ela estava certa e eu estava errada, e meio indignada que eu pudesse sugerir coisas desagradáveis daquele tipo. Logo, não pude dizer mais nada. 3 dias depois, tive outra visita dela. Ela estava muito chateada, já que ela tinha acabado de receber uma carta do povo de Jaco, explicando a razão pela qual eles haviam pedido uma mensagem especial dele. Era porque sua mãe havia sido atropelada e morta por um motor de caminhão na noite anterior. Estava escuro e ela não tinha notado as luzes do caminhão quando havia acabado de fazer uma curva repentina na estrada. Eles estavam terrivelmente decepcionados com a versão distorcida da mensagem que a senhora Anne tinha passado para eles, e perplexos, também, bem como poderia ser. A senhora Anne percebeu quão teimosa ela tinha sido, e enviou-lhes um relato completo do que Feda tinha realmente dito, e que eu tinha visto e disse depois, que os ajudou de alguma forma. Relatei estes incidentes só para mostrar o quanto prejudica o persistente pessimista, e, por outro lado, as pessoas podem fazer persistentemente otimistas. É preciso aprender a abrir-se à verdade com calma e sem viés para o que quer que seja. Todos os livros, tais como Em Sintonia com o Infinito e Pensamentos são mais úteis, e, recentemente, os 2 livros de Mizunderil, que já mencionei, e que contêm informações completas e detalhadas sobre seus poderes mentais e espirituais. E se você lê-los em conjunto com a senhorita McGregor e trabalho conjunto da senhorita Underhill, e aplicar a você os conselhos e regras, perfeitamente simples, neles contidos, você não pode errar, e você já terá começado no bom caminho para atingir o seu objetivo. Muitos médiuns desenvolveram a sua energia psíquica, sem qualquer prévia formação mental consciente, e fizeram um excelente trabalho. O conhecimento espiritual e mental veio depois, como o resultado direto do trabalho mediúnico, mas eu afirmo que o melhor e mais seguro plano é entender e controlar a própria mentalidade, tanto quanto possível antes de prosseguir com o desenvolvimento mediúnico. Capítulo 38. Desenvolvendo a mediunidade de efeitos físicos. O termo físico abrange uma ampla gama de fenômenos, como materialização, voz direta, telecinese, fotografia do espírito, etc. Tomemos a materialização primeiro. É um dos poderes mais raros, e às vezes manifesta-se durante a primeira infância do médium. Ocorre espontaneamente em primeiro lugar, e os parentes e amigos de uma criança que possui esse dom ficam muitas vezes perplexos e assustados com os fenômenos que acontecem em tempos mais inesperados. O filho médium natural é geralmente muito sensível, prematuro e precoce em algumas coisas, atrasado, e até mesmo estúpido, e obstinado em outras. Difícil para seus pais, e difícil para si mesmo, como se nem eles, nem ele tenham entendido o motivo dos acontecimentos estranhos que ocorrem na sua vizinhança. Nestes dias iluminados, é provável que algum amigo inteligente possa explicar a razão, e que a criança pode ser tomada pela mão, e guiada cuidadosamente através de sua juventude inicial, não suprimindo ou matando os fenômenos, mas explicando-lhe de uma forma simples,
e ajudando-o a concentrar-se sobre qualquer assunto de absorção saudável, de preferência conectada com a vida exterior, por alguns anos. Ela deve ser informada dos fatos sobre a vida após a morte, e encorajada a olhar para aqueles que já desencarnaram como sendo gentis, amigos sábios, que vão ajudar e protegê-la quando surgir a ocasião. O tratamento deste tipo baniria tanto aquele medo desnecessário de estar sozinho, ou no escuro, que muitas crianças têm. Conforme o tempo passa, os fenômenos podem desaparecer, e a criança esquecer tudo sobre eles. Depois, mais tarde, algo acontece que os traz para sua mente. As manifestações começam de novo, talvez de uma forma diferente ou modificada, mas suficiente para lembrá-la de suas primeiras experiências. Ela liga as duas juntas e decide fazer algo sobre isso. Ou pode ter tido apenas uma pequena quantidade em sua infância, tão pouco que fora pouco notada na época, mas nos últimos anos, pode mostrar-se mais fortemente. Para qualquer pessoa que pensa que ele ou ela possui poder para a materialização, a melhor maneira de iniciar o desenvolvimento é formar um círculo com 5 de uma dúzia de pessoas, algumas das quais devem ser experientes assistentes, e um deles deve tomar a liderança inteira do círculo. Como regra geral, os assistentes formam um círculo completo, juntando-se as mãos. Um par de cortinas de algum material não muito pesado é pendurado em um canto da sala. Sarja ou material de lã fina que faça uma sombra escura é bom. Encontramos com sucesso, cor de vinho, mas também azul ou verde escuro. O médium geralmente se senta em uma cadeira na frente do gabinete, como é chamado o espaço por trás da cortina. Mais tarde, os guias podem dizer, ou impressioná-lo, para sentar-se no interior do gabinete, deixando um espaço vazio no lado do círculo, tendo assim um formato de ferradura, ou uma grande mesa pode ser usada ao redor da qual os assistentes são colocados com suas mãos apoiadas na mesa, apenas na borda extrema. Seus dedinhos geralmente tocam, mas os polegares das suas mãos não devem tocar o outro. O objetivo é para o poder correr livremente em volta do círculo, de um assistente para outro. Por isso, se alguém colocar seus polegares juntos, ele bloqueia ou corta a corrente naquele ponto. Por vezes, um médium materializado desenvolveu primeiro uma certa quantidade de condição de transe, seja da ordem semi ou totalmente inconsciente. Os guias que vão manipular as forças psíquicas já são conhecidos por ele, e ele tem, provavelmente, sido controlado por um ou mais. Se não, então esta parte de seu desenvolvimento provavelmente começa agora, e o controlador, falando através dele, ou impressionando, pode alterar ou modificar alguns dos arranjos de vez em quando. Se os círculos se sentarem em volta de uma mesa, o mais provável é que as mensagens serão dadas através da mesa, num primeiro momento por inclinação, e depois por batidas fortes. Isso aconteceu em um círculo em que eu sentei. As batidas eram tão claras e distintas que nós costumávamos chamá-las de batidas do carteiro. Por meio do alfabeto, os guias vão soletrar quaisquer direções que eles gostariam de executar, e outras mensagens, mas não é bom usar muito poder na obtenção de respostas para as perguntas, ou haverá pouco ou nenhum restando para a materialização. É necessária muita paciência. Não se pode dizer quanto tempo passará antes que algo de excepcional ocorra, mas há a certeza de serem sinais interessantes, como luzes, batidas, sons como se alguns corpos invisíveis estivessem se movendo sobre o quarto, aromas doces e os assistentes podendo ser levemente tocados. O que quer que ocorra, sempre é reconhecido imediatamente, para que os guias entendam exatamente o efeito que o poder deles teve em você. Eles estão experimentados com o poder, e é extremamente útil que eles sejam ditos, com rapidez e precisão, o resultado no seu lado do que quer que eles tenham feito, ou tentando fazer no deles. No que diz respeito à temperatura e à iluminação da sala, em primeiro lugar, deve ser amena,
Cerca de 21 graus foi a temperatura indicada pelo guia muito bem-sucedido e sábio com quem entrei em contato. Seria uma boa coisa ter uma pequena lâmpada, ou uma lâmpada elétrica de baixa potência pintada de vermelho ou uma pequena lâmpada de óleo com um tom vermelho, colocada em uma parte da sala mais distante a partir do médium e dos assistentes. A luz, não importa o quão fraca, não deve brilhar diretamente em ambos. Deve ser desviada através da colocação de algum tipo de tela imediatamente em frente dos mesmos. Eu não tenho nenhuma dúvida de que os fenômenos físicos ocorrem mais facilmente e rapidamente na escuridão absoluta, mas também acredito que seria mais vantajoso por todos os pontos de vista, se uma quantidade razoável de luz pudesse ser introduzida. Os fenômenos podem ser ligeiramente mais fracos, e demorarem mais para serem feitos, mas valeria a pena. Nem sempre é o médium que se opõe à presença de uma luz, mas os assistentes, que estão tão ansiosos para ouvir alguma coisa, não têm a paciência de esperar mais tempo por isso na luz, quando eles sabem que, provavelmente, vai buscá-la de forma mais rápida no escuro. Isso aconteceu em um círculo em que eu sentei. Fenômenos de um tipo mais interessante estavam acontecendo sob uma boa luz vermelha, mas sendo uma lâmpada um pouco velha e de óleo desgastado, a luz flutuou, e percebemos que as manifestações, especialmente a voz direta, foram mais fortes em proporção com a fraqueza da luz, e um ou dois assistentes que estavam enlutados, e foram muito confortados por ouvir os tons inconfundíveis de suas vozes perdidas, solicitaram que a luz pudesse ser rastreada mais profundamente, de modo que as manifestações seriam mais fortes. Fizemos isso, e toques, vozes e todos os fenômenos palpavelmente melhoraram, mas o valor científico diminuído para qualquer pessoa cética, a partir desse momento em diante, já que o médium começou a reagir aos desejos dos assistentes regulares por menos luz, e por ser muito sensível a qualquer impaciência da parte deles por causa das longas esperas entre os fenômenos nas noites em que tínhamos uma luz mais forte. Então depois de um tempo nós nos encontramos sentados na escuridão completa, o que foi uma grande pena de um ponto de vista probatório. Mantém as vibrações sonoras constantes o quanto puder durante a sessão. Uma boa caixa de musical é uma grande ajuda, melhor do que um gramofone sem discos para ser mudado, e tudo que faça movimento ou perturbação indevida deve ser evitado a todo custo. Se os assistentes cantarem baixinho, mas levemente, as músicas adequadas ou hinos, é melhor do que nada. Normalmente, logo que uma manifestação começa, é melhor diminuir o som, e o guia pode já dirigir-se a você para parar de cantar ou parar de tocar a música inteiramente tão logo quaisquer fenômenos definidos ocorram. É necessário certificar-se de antemão o que o guia controlador deseja, se ele ou ela está suficientemente em contato com você nestas primeiras fases. Ouve-se certa quantidade de voz direta na maioria das sessões de materialização, mas quando o círculo determina assentar para os fenômenos de voz sozinho, o procedimento é um pouco diferente. Às vezes, um médium que desenvolve um forte poder para materialização pode exercer essa forma durante vários anos, e depois descobrir que seu poder está sendo usado mais e mais para a produção de voz direta, e menos para materialização, ou um médium de voz direta achar que o seu poder é eventualmente utilizado para materialização. Tenho conhecido casos de ambos os tipos. Talvez o médium de voz possuísse o poder de materialização no começo, em certa medida, mas não o suficiente para permitir que os guias produzissem tais fenômenos. Mas sentar para a voz pode aumentar o poder, os guias percebem isto, e gradualmente introduzem um tipo diferente de fenômenos ao longo do tempo, mais de caráter físico. Então, se for o desejo do médium, eles vão provavelmente sugerir algumas alterações e ajustes na condução das sessões e avançar sobre as novas linhas.
um homem que possuía grandes dons como um médium de materialização, e usou-os por muitos anos, encontrou sua saúde se deteriorando, não, note-se, como resultado de sua mediunidade, mas pelas condições adversas criadas por alguns dos assistentes, que se comportavam muito mal, enquanto ele estava em transe, e reagiu em seu sistema nervoso. Tal aconteceu várias vezes, e os guias o aconselharam gradualmente a desistir das sessões de materialização, que exigiam um transe profundo, e eles usariam o poder para a voz direta, para que ele pudesse permanecer normal e consciente. Foi o que fez, e descobriu que sua saúde melhorou bastante, pois ele pode se proteger durante as sessões. Seus guias vão dizer se você deve concentrar-se no tipo de fenômeno físico mais pesado, chamado materialização, ou o mais leve, que significa apenas voz direta. Eu sei que os médiuns que são capazes de manifestar a voz direta dificilmente poderiam ser classificados como médiuns físicos. Na verdade, duvido que o ectoplasma seja usado em alguns casos, especialmente quando nenhum trompete é utilizado, e quando as vozes são formadas no ar, para além do médium ou assistentes. Como regra geral, a caixa ou espaço cortinado é desnecessário para o desenvolvimento da voz direta. Quando os guias aconselham o uso de cortinas, geralmente é porque eles desejam testar a força da potência através da produção de certos outros fenômenos, que muitas vezes acompanham a voz direta, tais como toques, luzes e aromas. Na verdade, esses sinais precedem a produção do fenômeno de voz em si. Vale a pena perguntar aos guias se desejam um gabinete para esse efeito. Se não, você simplesmente coloque os acompanhantes na forma de uma ferradura, estando o médium em uma extremidade. O assistente simpático e experiente deve sentar-se do outro lado da ferradura, e deve decidir quaisquer pontos, tais como a colocação dos assistentes. Os guias podem dar instruções especiais sobre isto, a escolha das canções ou cantos a serem cantados, e assim por diante, de modo a evitar argumentos e discussões desnecessários durante a sessão. O argumento é muito diferente do efeito harmonioso de cantar, ou calmamente conversando entre si ou com os espíritos comunicadores. Um método alternativo é sentar-se em volta de uma mesa de tamanho conveniente, no topo da qual não haja tanto polimento. Uma mesa plana e simples seria a melhor de todas, mas como uma forma redonda ou octogonal, com uma espessura não muito grossa, é geralmente a preferida. Não é fácil de obter em madeira plana, portanto, a melhor maneira é lixar completamente uma mesa comum até que fique com pouco polimento. A trombeta, feita de alumínio ou de cartão, pode ser colocada no centro da mesa. Se nenhuma mesa for usada, ela deve ser colocada sobre o chão no centro do círculo, a menos que os guias aconselhem o contrário. Uma bacia de água fresca no quarto é uma coisa boa, e enxaguar a trombeta, se for de metal, com água, pouco antes da sessão, é recomendado. Os assistentes desempenham o papel mais importante no desenvolvimento da voz direta. Tente encontrar pessoas que possam permanecer normais e não psíquicas durante a sessão. O médium é a única pessoa que deve ser negativa, ou registrar as impressões de natureza psíquica. Os assistentes devem ser alegres, bem acordados, prontos para reconhecer e admitir qualquer tipo de fenômenos que ocorram sem ficar excitados, inquietos ou agressivos. É surpreendente o quão difícil é encontrar assistentes que tenham essas qualificações simples, e que aderem às mesmas durante o decorrer da sessão. Descobri isso durante meu curso de 2 anos de sessão a fim de desenvolver essa mediunidade por mim mesma. Durante estas sessões vigentes houve muito pouca evidência de voz direta, e da minha experiência mais tarde eu posso agora ver que o poder foi usado em muitas outras maneiras. Por exemplo, um dos assistentes passou a possuir o dom da clarividência, e começou a exercê-la durante as sessões,
e quaisquer fenômenos de voz sempre foram cortados naquela noite. Eu mesma cometi muitos erros, porque tendo desenvolvido como uma médium de transe por fenômenos mentais, assim que os amigos espirituais se aproximaram, eu senti e sabia às vezes o que estavam sentindo, fazendo, ou o que pretendiam dizer, e em vez de esperar por eles para tentar dar a sua mensagem na voz direta, repeti o que eu tinha ouvido clarividentemente, usando o poder em dar-lhe através do canal físico de uma laringe, como eles costumam fazer, ou fazer vibração sonora de alguma outra forma. Mais tarde, Fed explicou-me que, ao tornar-me consciente do meu poder mental psíquico, eu tirava todas as forças disponíveis em minha direção, e transformava em poder mental, de modo que, ao invés de as vozes serem produzidas fora e longe de mim, elas foram produzidas em e através de mim, como controle ordinário. Tão delicadas são as forças iniciais, e, de fato, em alguns estágios posteriores, que os próprios guias, ocasionalmente, são inconscientes quanto a saber se eles estão falando do lado de fora ou de dentro do médium. Isso apenas pode acontecer em raras ocasiões, mas quando acontece resulta muitas vezes em acusações infundadas de fraude, porque as vozes estão localizadas como estando suspeitamente perto do médium. Sempre que o poder é fraco através de qualquer condição errada, os sons sempre parecem estar mais próximos do médium, mesmo quando ele está totalmente desenvolvido. Eu não poderia dizer que eu mesma realmente possuo mediunidade de voz, mas me parece que tenho a capacidade de tirar qualquer poder latente do tipo que outra pessoa possa possuir. Nas minhas sessões de transe comuns, se o assistente possuir tal poder, mesmo que ele ou ela possa estar completamente inconsciente de sua existência, uma certa quantidade de voz direta pode ser ouvida, para além e distinta de mim mesmo ou do assistente, o som geralmente estando localizado a 60 ou 90 centímetros, e às vezes mais distante, longe de qualquer um de nós. Naturalmente, é apenas um fragmento de uma voz, uma ou duas palavras, ou frase curta, como a maioria do poder disponível está sendo usado por Feda, ao falar através de mim. Eu geralmente acho que o assistente com quem isso acontece pode, se ele ou ela quiser, desenvolver a voz direta, caso sente regularmente para esse efeito. Nunca se pode dizer quanto tempo vai demorar para desenvolver esse dom. Eu conheço um caso em que bons resultados foram obtidos após uma dúzia de sessões, e outro em que o círculo se sentou durante 3 ou 4 anos, sem sucesso. Você pode ser incentivado a saber que todos os assistentes acharão que todos os dons que eles possuem serão fortalecidos nessas sessões, apesar de terem sido impedidos de exercê-los durante as sessões de desenvolvimento de voz. Em um círculo deste tipo, você provavelmente descobrirá que um ou dois assistentes têm clarividência, clareaudiência, escrita ou cura latentes, ou parcialmente desenvolvidas. Se as sessões de voz são mantidas em boas condições, e não duram muito tempo, 1 hora é tempo suficiente, tais dons devem melhorar grandemente nessas reuniões regulares. Isso não seria aplicável no caso de um médium que já tenha tantos trabalhos mediúnicos regulares que ele ou ela possa gerenciar de forma segura. Para sentar-se nos círculos de desenvolvimento, bem pode ser demais, a não ser que ele desista de uma certa quantidade de trabalho psíquico regular, quando ele pode encontrar o círculo de desenvolvimento tranquilo e interessante. Um músico, um artista, um professor ou trabalhador de qualquer espécie, não pode manter-se indefinidamente em uma linha de trabalho. Se você realmente decidir tentar desenvolver o fenômeno da voz, lembre-se de que precisa de muita paciência, pois pode levar um longo tempo, mas enquanto você está esperando, você não está perdendo tempo, nem os assistentes, pois seus outros poderes psíquicos e mentais estarão melhorados se uma condição feliz, alegre e harmoniosa for mantida durante as sessões. No que diz respeito à fotografia do espírito,
Tenho muito pouca experiência pessoal nesse desenvolvimento. Mais uma vez, devo encaminhá-lo para o livro de Margaret Vonder e William MacGregor, onde instruções detalhadas são dadas. Eu mesma nunca tentei obter resultados desta forma, e acredito que leve muito tempo para desenvolver esse dom, já que o poder flutua muito. Durante os primeiros estágios, alguns resultados surpreendentes e de prova podem ser obtidos e, em seguida, sem nenhum motivo aparente, nada ocorre por um longo tempo. Acho porque isso pode às vezes ser devido a alguma alteração que os assistentes têm feito de boa fé, mas que tem interferido com o fluxo da energia. Sempre que você conseguir um bom resultado com qualquer tipo de fenômeno, para manter as condições em que você obteve esse resultado, não importa quais sugestões possam ser feitas, com boa intenção, pelos assistentes ou qualquer outra pessoa. É claro que se os guias sugerirem uma alteração, tal é diferente, mas, tanto quanto você puder, deixe como está. Capítulo 39. Sessões de mesa, e como conduzi-las. Um tipo de sessão que eu conheço mais do que qualquer outra, exceto de transe, é a sessão de mesa com todos sentados. Frequentemente se diz, eu nunca teria paciência de sentar-me por tanto tempo, enquanto a mesa inclinasse para reproduzir algumas palavras, letra por letra. É tão lento e trabalhoso. Sim, caso se comece e termine lá, pode parecer assim para muitas pessoas. Mas eu ouvi a mais impressionante, bem definida e definitiva evidência dada em poucas palavras através de seus médiuns, que, se eu tivesse sido uma cética, teria me convencido mais do que qualquer outra pessoa em que eu possa pensar. Além das próprias mensagens, sentar à mesa é um bom ponto de partida. Eu conheci um grande número de médiuns de diversos tipos, que encontraram e desenvolveram seus dons particulares através deste meio. Algumas pessoas classificam os fenômenos de mesa como físicos, outros como mentais. Eu diria que são misto dos dois, porque se obtém as mensagens de caráter evidenciais, e fenômenos físicos de natureza mais variada que podem ocorrer também. Batidas em outras partes dos apartamentos, luzes e aromas são frequentemente obtidos, além dos movimentos normais da mesa e a ortografia das mensagens. Quase qualquer número pode se sentar em volta de uma mesa, desde que haja espaço suficiente, e os assistentes são escolhidos com cuidado. Eles devem sentar-se, homem e mulher, alternadamente. E se os sexos não são representados em números iguais, um homem que seja de um temperamento negativo, sensível, pode tomar o lugar de uma mulher, ou uma mulher de um tipo positivo forte pode tomar o lugar de um homem. A luz deve ser fraca. As cadeiras devem ser de madeira simples, Windsor ou Bentwood. Uma caixa de música vai ajudar, mas não é indispensável, desde que você mantenha uma vibração, cantando quando nada está acontecendo, e especialmente no início da sessão. Nomeie um dos assistentes como orador para a noite, outro deve ser escolhido para bradar as letras do alfabeto, e outro para lembrar, se possível, a ordem das letras, como indicado pela mesa, ou para anotá-las. Neste último caso, o assistente gravador não deve sentar-se à mesa, já que ele terá de continuamente tomando uma mão livre para escrever as letras. Durante as fases iniciais do desenvolvimento, é uma pena ter alguém sentado na sala além daqueles que estão sentados ao redor da mesa, e a melhor maneira é para todos os presentes colocarem as mãos sobre a mesa, até que os fenômenos cresçam tão fortes, e o poder funcione tão bem, que seria preciso muito para perturbar as condições. Em seguida, um assistente gravador pode ser nomeado para escrever as letras enquanto a mesa soletra. Eu sei de uma pessoa que recebe as mensagens mais probatórias enunciadas através da mesa, sentando-se muito sozinha, mas eu não recomendo este método. Melhor é serem dois do que um, e um número maior trará maior poder que pode vir a resultar em mais fenômenos em adição às mensagens.
Mas quanto maior for o número de assistentes, mais dificuldades que há em manter a ordem. E como eu disse antes, os movimentos irregulares e a impaciência devem ser evitadas a todo custo. Eu mesmo acho que 3 ou 4 assistentes é um bom número. Depois de colocar as mãos sobre a mesa, é uma coisa boa para um dos assistentes dizer em voz alta algumas orações simples para proteção, orientação e ajuda na assistência dos espíritos comunicadores para manifestar a sua presença para você. Pessoalmente, eu gostaria fortemente de defender o uso da oração no início de cada sessão de qualquer espécie, e especialmente durante o desenvolvimento. Diga a oração do Senhor, se você não conhece outra que você considere ser mais adequada. Algumas pessoas são tão autoconscientes sobre a oração, ou qualquer coisa que eles considerem religiosas, que parecem incapazes de falar em voz alta todos os pensamentos espirituais que vêm a eles, e ainda assim em um serviço regular na igreja se juntam a qualquer conjunto de orações ou respostas. Estou ciente de que algumas pessoas concordam em se sentar em volta de uma mesa para ver o que acontece, mais por diversão do que qualquer outra coisa, e que os outros estão determinados a sentar-se no espírito científico apenas. Nenhum tipo percebe que eles estão engatinhando. Pois tentar a comunicação em qualquer formato ou forma com o morto não é uma questão de luz, e nenhuma pessoa deve proceder a essa investigação, exceto entre os melhores e mais elevados motivos. Então comece com uma oração em qualquer círculo, e nas sessões de mesa, o canto tranquilo de hinos, ou outras músicas adequadas, e é muito útil. A mesa vai começar a inclinar. Assim que ela o fizer, incentive calmamente, de modo a permitir que os operadores espirituais saibam que eles estão produzindo alguns efeitos. Depois de algum tempo, quando a inclinação, ou pode ser uma batida, mas a inclinação é mais usual, se torna mais forte, peça ao comunicador para parar um momento, enquanto você explica o código, o qual você espera que ele irá se comunicar. Diga a ele para inclinar a mesa 3 vezes para sim, 1 vez para o não, e 2 vezes para eu não tenho certeza ou duvidoso. Assim que isso for compreendido, e demonstrado várias vezes, em seguida, diga que você vai chamar em voz alta as letras do alfabeto, e peça para que a mesa incline-se para cada letra, e pare quando atingir a letra pretendida. Algumas pessoas preferem bradar o alfabeto e pedir para a mesa inclinar apenas quando a letra desejada for atingida, mas eu sempre achei o primeiro método melhor. Quando isso for entendido, peça ao comunicador para soletrar uma palavra simples para praticar, a menos, naturalmente, que ele ou ela já seja experiente nesse tipo de trabalho. Uma vez que o comunicador compreendeu o método, você pode ir em frente. Descubra quem ele é, e por que ele está falando com você, e se os outros estão com ele, que também estão desejosos de comunicar-se. Mas nos estágios iniciais de desenvolvimento é mais prudente manter um comunicador, que pode lhe dar informações sobre os outros, sem deixá-los controlar efetivamente a mesa. Mais tarde, quando você sentir que você está em contato fácil com um, peça a ele para ajudar algum outro amigo, mas não deixe mais do que 2 comunicadores falar em uma sessão, ou isso irá resultar em confusões. A sessão, por sinal, não deve durar mais do que 1 hora e meia. Agora, supondo que não há um médium especial no círculo, tanto quanto se sabe, é melhor você pedir ao comunicador-chefe para lhe dizer se algum de vocês possui qualquer dom especial, e em caso afirmativo, se há um guia particular presente que está pronto para continuar com o seu desenvolvimento. Naturalmente, o comunicador pode oferecer esta informação. É melhor se tratar de uma forma não solicitada, mas se isso não acontecer, depois de 2 ou 3 sessões, é melhor perguntar. Você pode sentar-se 1 vez por semana, ou 2 vezes, de acordo com o tempo à sua disposição. Florence, Nelly e eu nos sentamos todas as noites,
porque o nosso trabalho acontecia para nos juntar e fez esse arranjo muito fácil. Mas isso pode não ser possível, ou conveniente, em muitos casos. Como você continua sentando-se e ficando em comunicação natural e fácil com seus espíritos amigos, um ou mais do círculo podem desenvolver sinais de clarividência ou algum outro dom, e pode ser aconselhado a unir-se a outro círculo mais especialmente adequado para o desenvolvimento desse poder. Ao sentar à mesa, sob boas e harmoniosas condições, você pode desenvolver quase qualquer tipo de dom psíquico, quer de um tipo físico ou mental. Algumas pessoas me disseram que foram muito perturbadas por comunicadores dando falsas mensagens através da mediunidade de mesa. Quando eu dissequei os prós e contras da questão, descobri que os assistentes fizeram algumas questões difíceis e que os comunicadores não estavam preparados para respondê-las, e foi uma confusão pois foram dadas informações erradas a respeito das questões. Agora, nos deram duas explicações disso. A primeira foi de que há sempre um certo número de espíritos que estão desejosos de comunicar-se com pessoas na Terra. Estes pretensos comunicadores não são necessariamente perniciosos, mas ansiosos, assim como algumas pessoas vão no corpo físico e dão informações das quais, muitas das vezes, não têm conhecimento. A segunda explicação era que, sentados em volta da mesa e colocando as mãos sobre a mesa, nós a carregamos com alguma emanação sutil de força psíquica, que anima, ou dá vida à mesa, de modo que só exige um esforço mental por parte dos nossos amigos espirituais, em primeiro lugar, para mover a mesa e, em segundo lugar, para regular os movimentos para que elas possam formar palavras e frases, e escrevê-las através da regulação da força na mesa que foram fornecidas por nós. Agora, como nós fornecemos o poder ou a força, podemos interferir com ele mentalmente. Eu digo que podemos, mas não devemos fazê-lo. O controle mental da força deve ser deixado por inteiro nas mãos dos espíritos operadores, mas eles nos dizem que uma vez que a mesa é carregada, ela fica extremamente sensível e é provável que responda à sugestão mental de ambos os lados, físico ou espiritual. Uma vez que os operadores espirituais obtiveram um bom controle, a mesa está literalmente em suas mãos, e só vai responder a eles. Mas havendo alguma pergunta difícil para o espírito comunicador responder, pode haver algum mal-entendido. Porque ele provavelmente tem que pensar a resposta com muito cuidado no que não são, afinal, as suas próprias condições naturais, não importa o quão perfeitas tentemos fazê-las, sem perder de vista o poder, que reflui de volta dele para nós, e torna-se sensível e responsiva em relação a qualquer um de nossos pensamentos conscientes ou subconscientes. Além disso, em tais condições, a mesa pode até pegar qualquer vibração do pensamento que possa ser projetada para os assistentes por outras pessoas na Terra. Por isso alguma mensagem errada pode ser dada, o que perturba profundamente e decepciona os investigadores inexperientes. Inclino-me à segunda explicação. Em todas as sessões de mesa que eu tinha, centenas delas, com Florence, Nelly, Agnes e os meus outros amigos, nós nunca tivemos uma mensagem dada enganosa ou falsa. Agora, a propósito desta segunda explicação quanto à sugestão da mesa, que pode aparentemente ser controlada mentalmente, quer do nosso lado ou do outro lado, eu ouvi uma observação de um amigo: as mensagens de mesa são todas sem sentido. Eu sempre fui capaz de fazer a mesa dizer o que eu quis dizer. Sim, é claro que ele podia, mas por que fazer isso? O que há de bom em sentar em volta de uma mesa e carregá-la com força psíquica e, deliberadamente ou por ignorância, fazer com que ela repita mecanicamente os meandros da própria consciência, ou da mente subconsciente? Lembre-se, seus amigos do outro lado são razoáveis, pessoas inteligentes, presumindo que fossem assim quando na Terra. E eles estão tão ansiosos para lhe dar provas de sua identidade como você está para recebê-las.
A grande coisa é deixá-los dar-lhe o que podem na forma de provas. Não os acorrente ao impor-lhes as suas ideias sobre o que você considera será a prova. Você vai descobrir que as suas ideias sobre o tema da prova de identidade são muito melhores do que qualquer outro que você possa inventar para eles. Capítulo 40. Desenvolvendo a mediunidade de transe. Existem 3 tipos de condição de transe. Em um deles, o espírito de controle toma posse do médium por inteiro, controlando seu cérebro completamente, a ponto de o médium ficar inconsciente a respeito do que está sendo dito ou feito por meio de seu organismo. Em outro, apenas o guia controlador consegue fazer o médium inconsciente por períodos muito curtos durante o estado de transe. O resto do tempo, o médium ouve o que o guia diz, mas não pode interferir, sem causar uma ruptura no controle, o que, provavelmente, colocaria um fim à sessão. Em relação ao terceiro tipo, o médium está o tempo todo totalmente consciente. Ele sabe que o controlador está usando, ouve tudo o que é dito, e pode reduzi-lo ou alongá-lo se ele escolher, pois, durante a sessão o controle de seu próprio organismo e das faculdades mentais é mais forte do que a de seu guia. Este terceiro grau tem suas vantagens em alguns aspectos, pois o médium aprende bastante se o controlador for capaz de lidar com temas interessantes, tais como ciência, filosofia espiritual, etc. Por outro lado, tem suas desvantagens, uma vez que o médium pode interferir seriamente com o material de que o guia pretende dar por ele, especialmente se for de natureza espiritual ou científica, em assuntos totalmente fora da sua faixa normal de conhecimento. Seu nervosismo subconsciente de isso ser fornecido incorretamente pode levar a uma tensão e estancamento tais que muito pouco pode vir assim. Se isso acontece ou não depende em grande parte do fazer mental do médium. Se antes de embarcar em seu desenvolvimento psíquico, ele tivesse feito um curso de treinamento mental, como defendi em um capítulo anterior, e se a sua mente estiver acostumada a fazer-se receptiva a tudo que ele escolher, que neste caso seria a entidade que controla, este terceiro grau seria muito satisfatório. É certamente o mais fácil e, geralmente, o método mais rápido para se desenvolver. Muitos pretensos médiums acreditam que eles terão a primeira espécie de transe, ou mesmo nenhum, o que é uma pena, pois pode ser impossível para eles. Ou eles podem achar que tem que esperar meses ou anos, enquanto seus guias estão se esforçando para induzir um estado de completa inconsciência. Considerando que, se os médiums fossem apenas dispostos, eles receberiam muitos materiais úteis dos guias, durante esse período de espera, e todo o transe poderia, eventualmente, ser desenvolvido muito naturalmente com menos tensão. A alimentação das guias e médiuns poderia, assim, ser utilizada durante todo o tempo de desenvolvimento. Fazendo uma retrospectiva, percebo como desperdicei anos, porque eu insisti que Feda deveria me controlar totalmente, ou não em absoluto. Conheço vários casos em que o médium começou como um médium normal, fazendo um excelente trabalho, e desenvolver gradualmente a condição de transe ao longo desse processo. Portanto, meu conselho pessoal para qualquer pessoa desejosa de desenvolvimento como um médium de transe, ou controlador, seria de que ele deve permitir que seu guia o controle conscientemente, em primeiro lugar, deixando o guia impressionar seu cérebro com o que puder, e ele mesmo deve conscientemente cooperar na medida do possível. Não intencionalmente, ou intencionalmente, interferindo ou não, qualquer coisa que o guia diz ou faz por ele. É claro que, se o estudante mostra sinais de transe completo nas fases iniciais do seu desenvolvimento, muito bem. Ele pode prosseguir em seguida, simplesmente dando a seu guia todo tipo de facilidade para controlá-lo, em momentos adequados e sob condições adequadas. Mas haverá poucos casos deste tipo, em comparação com um número muito maior do que poderia desenvolver bem rapidamente, e de forma satisfatória, no âmbito do terceiro sistema,
Então eu repito, não perca tempo, continuando a impor o primeiro grau sobre si mesmo e seus controladores, quando você já tentou por um período de tempo razoável e não conseguiu. Por razoável, eu quero dizer compatível com o que pode estar disponível para você no caminho do tempo e das oportunidades. É claro que percebe-se que muitos assistentes preferem falar com seus amigos espirituais através de um médium totalmente inconsciente, e o que está sendo dito por ele, naturalmente, cria-se uma atmosfera de maior privacidade. Algumas pessoas pensam que o estado de transe completo dá ao comunicador maior competência, que lhe permite dizer o que ele realmente quer dizer. Isso pode ser verdade, mas eu acho que pode haver exceções a esse respeito. A maioria dos médiuns de transe completo é controlada por um guia especial, como o Feda me controla, e, naturalmente, este guia se torna muito proficiente em passar mensagens sobre praticamente qualquer assunto que o espírito comunicador pode dar, mas, neste caso, seguramente a condição de privacidade rigorosa é anulada pela presença do controlador. Tenho ouvido alguns assistentes dizerem, mas um espírito controlador não é nem um pouco parecido com uma pessoa no corpo físico. Eu nunca sei o que um espírito controlador sabe ou ouve falar de mim. Bem, uma vez que você aceite a hipótese espiritualista, você terá basicamente que escolher entre a presença de um guia espiritual desencarnado controlando o corpo do médium por um curto período de tempo e o próprio médium, que também é um espírito, só que habitando em seu corpo físico por um tempo maior do que o controlador pode fazer. Cada um deles, o controlador e médium, é uma personalidade humana. O controlador, você pode argumentar, deveria ser, por força de viver em um mundo espiritual, de uma mentalidade mais pura e maior do que a do médium. Os fatos nem sempre mostraram tal ideia como correta. O controlador é normalmente escolhido em primeiro lugar por sua adequação peculiar para a tarefa de um mensageiro ou transmissor, mas não inteiramente por sua santidade ou espiritualidade. Com o prosseguimento de seu trabalho, o controlador se desenvolve e progride. É uma vida de serviço. Que obra mais bela poderia haver para alguém que passou por cima do que dedicar um pouco de seu tempo para ajudar outras pessoas a se comunicar e confortar seus amigos enlutados e entristecidos na Terra? Tal vida de controlador é feliz e interessante, mas que implica sacrifício e estrita autodisciplina. Feda tem frequentemente nos relatado de vez em quando que ela sobe um degrau, por conta do trabalho que tem sido capaz de realizar para ajudar as pessoas tristes e sem esperança, mas ela também nos disse que não era completamente boa quando chegou pela primeira vez ao outro lado. Ela era jovem e ignorante, mas tinha uma mente ansiosa, muito rápida e entusiástica. Seus poderes de observação e percepção eram adequados para o trabalho de um controlador e muitos outros são escolhidos, única e exclusivamente, por essa mesma razão, ou seja, sua capacidade de adaptação e adequação para o trabalho. Quando o médium está sendo treinado como palestrante em assuntos espirituais e filosóficos, um guia de uma ordem completamente diferente é apontado como controlador. Provavelmente aquele que quer trabalhar como professor ou pregador quando na Terra, ou que tenha sido especialmente treinado no momento da passagem. Alguns médiuns em transe têm um guia apenas para esta finalidade, que dão o que se conhece como discursos espirituais ou sermões, muitas vezes de um personagem muito impressionante e inspirador. Outros médiuns têm dois ou mais. Os controladores, um dos quais é proficiente em teste, ou trabalho probatório, e os outros que atendem o lado espiritual. Falando de mim mesma, eu só tinha Feda como controlador regular, e seu trabalho era, sem dúvida, destinado, principalmente, à finalidade de produção de provas de identidade pessoal daqueles que já passaram. Mas ela também possui a capacidade de fazer-se de porta-voz para os comunicadores mais intelectuais, e repetir o que eles dizem, mesmo que seja em relação a questões espirituais ou científicas difíceis.
Ela faz isso tão rápido e facilmente que os assistentes dizem que é como se estivesse sendo dada pelo comunicador diretamente. Ocasionalmente, estes mesmos comunicadores me controlavam e tinham uma certa quantidade de influência, mas geralmente eles dão suas mensagens através de Feda, que as passa novamente. Se o seu guia lhe disser que o trabalho trans é o seu forte, pergunte a ele qual dos métodos anteriores seria melhor para você. Ele pode dizer que ele não pode falar com certeza até que você se sente por um tempo. Em qualquer caso, você nunca deve tentar desenvolver a condição de transe por si mesmo. Eu acho que isso pode ser imprudência e, em alguns casos, até mesmo um processo perigoso. Junte um grande círculo em desenvolvimento presidido por um médium experiente professor. Eu sei que você pode desenvolver muitas das faculdades psíquicas, como a clarividência e a escrita automática, sentando em um círculo de pessoas que tiveram pouco ou nenhuma experiência. Você vai se lembrar que todo o meu próprio desenvolvimento ocorreu com Florence, Nelly e Agnes, em primeiro lugar. E Florence e Nelly não fizeram mais trabalhos desse tipo do que eu mesmo havia feito, mas as muitas sessões de mesa que tivemos, juntamente, se assim posso dizer, com um panorama geral muito racional e inteligente sobre o assunto, pareceu ser tudo o que era necessário. Mas pode ser difícil encontrar 3 pessoas tão inteligentes, dispostos, sensíveis, de mente aberta e altruístas como Florence, Nelly e Agnes. No entanto, 2 delas tiveram muito pouco em suas vidas na forma de vantagens financeiras ou sociais. Elas liam e pensavam. Elas não tinham complexos, nem teorias estranhas e preocupantes com nada. Elas aceitaram as pessoas e as coisas em seu valor nominal. Tivesse Florence desejado comprar 1 quilo de manteiga, e entrado em uma loja de boa aparência, na qual ela esperava que a manteiga fosse boa, ela teria ficado decepcionada se a achasse ruim. Ela não teria analisado e sondado a todos os tipos de razões sutis e complicadas por sua ruindade. Não teria havido uma autópsia sobre isso, mas ela teria prontamente devolvido, dito ao vendedor o que achava e não voltaria ao lugar de novo, a não ser que lhe fosse assegurada a sua satisfação pelo fato de que foi um erro puro, um caso infeliz e 1000. Ela teria tratado a questão da comunicação e desenvolvimento exatamente na mesma forma franca, simples, direta, provando os espíritos pelos seus frutos. Se você pode conhecer algumas Florences, Nellys e Agneses, você não precisa procurar tão longe para seu círculo. Mas a melhor árvore psíquica que existe não comporta muitas delas, então você vai economizar tempo e o risco de decepção aderindo a um círculo de desenvolvimento mantido em conotação com uma instituição espiritualista estabelecida, ou conduzida por qualquer médium confiável ou profissional especializado nesse tipo de trabalho. Você pode achar que é melhor participar de um círculo muito pequeno, onde o médium ou o presidente terá tempo para se concentrar em seu desenvolvimento individual, ou você pode ter aulas particulares, mas, em primeiro lugar, o círculo maior, provavelmente, irá ajudá-lo mais, como o fluxo de energia psíquica e mental e o magnetismo útil nos estágios iniciais. Se você está desenvolvendo para transe completo, no que eu chamei de primeiro sistema, você pode sentir alfinetes e agulhas em seus pés e mãos, às vezes, como se fosse uma banda rodando a sua cabeça, ou você pode pensar que você está inchando até um tamanho enorme. Este último sintoma é um que eu me senti mais do que qualquer outro. Não deveria ser tão agudo a ponto de ser desagradável ou doloroso. Quando as pessoas me dizem, eu me senti tão estranho no círculo ontem à noite. Era como se faixas apertassem firmemente minha cabeça dolorida até que pensei que eu deveria gritar, e havia espinhos terríveis em mim, e assim por diante. Eu suspeito que eles pertençam ao tipo que estão ocupados fazendo tempestade em copo d'água todos os dias da sua vida, ampliando cada pequena coisa que acontece com eles mesmos.
Pessoas bem-intencionadas, mas muito autocentradas. Se você for muito sensível às sensações e os sentimentos se torna insuportável, então faça a coisa óbvia, jogue-o fora mentalmente, ou diga ao médium que preside que o ajude a fazê-lo, provavelmente dando passes. Em todas as sessões que tive durante o meu desenvolvimento, eu nunca experimentei nada que deveria ter chamado doloroso ou mesmo desagradável. Você pode se sentir absolutamente nada. E depois de se sentar por muitos meses, ou até mesmo anos, você pode começar a pensar, como eu fiz, que houve um erro grave cometido pela sede psíquica, e que você não tem poder de qualquer tipo e nunca vai ter. Este pode ser o exato momento em que de repente você vai encontrar-se caindo em completo transe, pela primeira vez. Se você decidir sobre o segundo ou terceiro sistema, o processo é muito diferente, porque você começa a trabalhar, tentando cooperar como guia, desde o início. Encontre o círculo certo, e tente sentir-se em casa com os outros assistentes, bem como com o médium. Decida não reparar todas as pequenas coisas pessoais neles que você instintivamente não gosta, ou pode não haver uma pessoa que você sinta que pudesse viver bem. Você não tem que viver com eles o tempo todo, então por que se preocupar com eles? Eu conheço uma mulher, de bom coração na maioria das coisas, charmosa, e possuidora de uma excelente faculdade psíquica da clarividência. Aconselhei-a a participar de um círculo de desenvolvimento muito bom. Ela assim o fez, e eu vi um pouco depois e perguntei como ela estava indo. De forma alguma, ela respondeu. Eu simplesmente não podia ficar naquele círculo. Foi muito horrível para pôr em palavras. Qual era o problema com ele? Perguntei. Eles tiveram alguns resultados esplêndidos em desenvolvimento de várias médiums. Ela disse, eram as condições. Eu sou tão sensível, você sabe. Eu sinto as coisas e as pessoas tão terrivelmente. As outras pessoas que estavam sentadas me irritaram. Estavam o senhor, traço lá, que todo o tempo não pronuncia seu H, e senhora, traço que transpira, e a senhorita, traço que é tão irritante. Ela tem uma aura, sabe, que simplesmente te atinge. Vou ter que encontrar outro, um mais harmonioso. Talvez, espero, você possa recomendar um para mim? Eu não sabia, mas eu havia pouco tempo, e ela já havia tentado vários outros círculos nesse meio tempo, e desperdiçou 6 anos e meio. Para colocá-lo claramente, não é bom procurar uma condição já pronta. Pode-se fazer as condições adequadas para si mesmo, determinando ignorar as pequenas coisas que não importam e não tendo ligação com as objetivas, e se elas são bastante óbvias, apenas lembrando as palavras, isso é algum poder que os guias nos dão, etc. Os outros assistentes podem sentir o mesmo sobre você, se eles tiveram tempo para pensar em você, em vez de seu desenvolvimento. Seu papel no desenvolvimento de seus poderes psíquicos é fazer-se sensível à influência de seu guia. A atenção de suas faculdades conscientes deve ser retirada das pessoas e das coisas da terra ao seu redor, e voltada para dentro e para cima, para os pensamentos e as impressões sobre o mundo espiritual. Você deve fazer isso durante a sessão. Em todas as outras vezes, a menos que seu professor tenha definitivamente instruído a sentar-se sozinho e fazer-se psiquicamente sensível, você deve manter-se o mais normal possível. Quanto mais você estiver interessado em outras pessoas e coisas objetivas em torno de você, melhor. Pouco antes de a sessão começar, tente estar o mais calmo possível. Seus guias provavelmente estarão trabalhando em você um pouco antes, e o resultado torná-lo-á mais sensível que o normal. Mas se você reconhecer este fato e estiver preparado para tal, você vai usar a sua força de vontade, e silenciosamente, mas com firmeza, recuse inquietar-se ou ser perturbado por qualquer coisa se você puder possivelmente remediar. Mesmo agora,
Depois de todos esses anos de trabalho mediúnico, às vezes, sou pega de surpresa. Quando eu estou dando uma sessão, acho que estou entrando em uma condição nervosa, muito nervosa. Talvez uma carta de natureza preocupante tenha chegado. As pessoas muitas vezes escrevem para os médiuns e